Você é bem próximo à família Bolsonaro, a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro. Como é que você avalia esse julgamento de Bolsonaro na primeira turma do STF? Moraes, Gonê, agora tem a defesa do ex-ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, colocando Bolsonaro no fogo. Só que Bolsonaro não tem como se defender, está amordaçado em casa. Sua palavra, Manzoni. Ô Marcos, a gente precisa começar pelo começo, né? Quem compõe a primeira turma? E por que a primeira turma está julgando alguém que não tem prerrogativa de foro, que é o caso do ex-presidente Bolsonaro? Então, antes de tudo, esse julgamento deveria ter começado na primeira instância, como aconteceu no caso do atual presidente Lula, quando ele foi julgado pelos crimes que cometeu. Esse sim cometeu crimes e merecia estar sendo julgado. No caso do presidente Bolsonaro, eles precisaram mudar o entendimento jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal, uma mudança que terminou de acontecer apenas recentemente, nesse ano de 2025. Bom, o caso do presidente Bolsonaro vai ser julgado, então, pela primeira turma. Quem compõe a primeira turma? E há divergência entre os próprios ministros. O ministro Luiz Fux já adiantou, por ocasião do recebimento da denúncia, que ele, no entendimento dele, o processo deveria ser julgado no plenário do Supremo Tribunal Federal, já que pessoas sem prerrogativa de foro estão sendo julgadas pelo Supremo. Bom, quem compõe a primeira turma? O ministro Cristiano Zanin, ex-advogado de Lula, maior oponente político de Bolsonaro, nomeado também, indicado por Lula. O ministro Flávio Dino, que foi ministro de Lula, ministro da Justiça, e que era responsável pelo Ministério da Justiça quando os vídeos do 8 de janeiro desapareceram. O ministro Alexandre de Moraes, que já se mostrou e é sabido, é público e notório que ele é desafeto pessoal do presidente Bolsonaro. A turma termina de ser composta pela ministra Carmen Lúcia e pelo ministro Luiz Fux. Então, o que esperar de um julgamento desse? Parece que o julgamento o processo já começa com um julgamento pré-concebido. Parece que o processo foi feito já com a intenção de condenar, já com o final dele pronto. Eu gostaria muito de estar errado, eu gostaria de ser surpreendido agora por ocasião do julgamento que deve sair no dia 12, o resultado, e que nada disso fosse verdade e que a justiça fosse feita e que essas pessoas que estão sendo julgadas fossem todas absolvidas. Mas eu não acredito que vá acontecer. Bom, em relação a tudo o que aconteceu, me parece, Marcos, e a hora que vocês quiserem me interromper, pode interromper aí, mas falando dos fatos em si, essa teoria, essa tese, essa trama golpista, ela começa numa live que o presidente Bolsonaro fez, quando ainda era presidente. E eles fazem todo um caminho, né, para dizer que aquilo estava sendo tramado, estava sendo planejado, até que o ápice disso acontece no dia 8 de janeiro. Antes desse momento do dia 8 de janeiro, é muito importante a gente lembrar que o caminho do crime que está sendo imputado a essas pessoas passa pelo quartel-general aqui em Brasília. Aquele acampamento na frente do quartel-general, ele é tido como uma parte do caminho do crime. Acontece, Marcos, Monique, você que nos assiste aí no Pleno News, que aquele acampamento havia sido desfeito. Eu fui integrante da CPI do dia 8 de janeiro, da CPI que apurou os acontecimentos do dia 8 de janeiro aqui no Distrito Federal. E o que nós temos de depoimento oficial do Exército Brasileiro e da Polícia Militar do Distrito Federal? Que aquele acampamento foi desfeito, ele não existia mais. No dia 6 de janeiro de 2023, tinha ali por volta de 300 pessoas, das quais 150 eram moradores de rua, e eles iam lá porque tinham comida de graça. Então, o acampamento já estava desmobilizado, o Exército já se preparava, inclusive, para retirar as barracas e guardá-las. Há imagens disso que eu estou falando, há imagens no processo da CPI, imagens aéreas que comprovam que o acampamento não existia mais. Vem o dia 8 de janeiro. E o que eu estou tentando explicar aqui, Marcos e Monique, é que não existe a sequência de fatos que se quer imputar a essas pessoas. No dia 8 de janeiro acontece aquele quebra-quebra lá, aqueles atos de vandalismo acontecem. Aquelas pessoas não estavam no acampamento.
Aquelas pessoas vieram de outras unidades da federação, a maioria delas veio de ônibus. E nós, na CPI, pedimos para a NTT a lista dos ônibus que entraram em Brasília. Nós temos essa lista de ônibus. Então, eram pessoas completamente diferentes. As pessoas que estavam no acampamento, que durante os meses de novembro e dezembro, não eram as pessoas que desceram no dia 8 de janeiro e promoveram aquela arruaça, aquele quebra-quebra. E isso faz ruir a tese que o planejamento e o caminho do crime começou na live e terminou com o seu ápice no dia 8 de janeiro. Então, há uma quebra da sequência de fatos que é apontada pelo PGR e pelo ministro relator do caso, o ministro Alexandre de Moraes. Essa sequência que é apontada como o caminho do crime, ela é interrompida, na minha opinião, quando o acampamento de 8 de janeiro, quando o acampamento da frente do quartel-general se desfaz e outras pessoas vêm para Brasília no dia 8 de janeiro. Isso, para mim, Marcos, Monique e quem nos ouve, já seria o suficiente para suscitar algo que no direito se chama dúvida razoável. E havendo dúvida razoável, você não pode condenar ninguém. Esse elemento, para mim, já seria o suficiente. Existem outros diversos elementos, e eu acho que ficou muito claro para todo mundo que acompanhou o julgamento em si, e não as notícias sobre o julgamento. Porque uma coisa é você assistir o julgamento e outra coisa é você pegar cortes, né, que alguns veículos fazem para tentar demonstrar que houve alguma coisa. Então, quem assistiu o julgamento, eu tenho certeza que, no mínimo, tem dúvida sobre o que aconteceu. E no direito penal brasileiro, vigora o princípio de que, em dúvida, você não pode condenar. Na dúvida, tem que ser a favor do réu, é o indúbio pro réu. Havendo dúvida razoável, você tem que absolver. A meu ver, esse seria o caminho adequado para todos esses que estão sendo julgados e não só para o presidente Bolsonaro. Mas me parece, infelizmente, que a gente está diante de um julgamento político e me parece que as cartas já estão marcadas desde o início, infelizmente. Mas aí o Alexandre de Moraes vai dizer que ele segue o indúbio pro società.